Bem-vindo à Casa da Divina Comédia, uma associação cultural em que abordamos os temas que definem a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Partilhamos estas aulas do curso Fundamentos do Cristianismo. Agradecemos a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar este projeto. Também você pode se juntar a nós. Siga os links nos comentários em baixo. Bom dia, vamos então à terceira aula, que é sobre a criação. Então, em primeiro lugar, um desabafo, só para perceberem o menino que está atrás desta voz. Portanto, eu acabei de dar uma aula de 30 minutos para me aperceber no fim que não tinha gravado. Ou seja, estive aqui a falar para o boneco. A situação é ridícula. Digo isto para perceberem como é que eu me dou com alguma tecnologia e para perceberem porque é que eu não faço aqui colagens de frases, etc. Retiro outras. Já sei que isso era um trabalho que para mim está que é inviável. Não consigo. A parte deste desabafo, vamos então a esta terceira aula sobre a criação. Então, o credo começa por afirmar que Deus é omnipotente. Deus é um só. Isto é algo acessível também pela razão. Aristóteles demonstrou exatamente que, para haver Deus, ele tem que ser um só. Dois deuses autolimitavam-se na sua própria identidade de Deus. Isso é impossível. Se há Deus, ele é um só. Ele é omnipotente. Obviamente, daqui não se pode retirar. Então, como Deus é um só, todas as diversas religiões adoram o mesmo Deus. Não é verdade. Já vimos isso na citação de Jesus à Samaritana. A salvação vem dos judeus, não vem de outros. E sim, há religiões que adoram o que não conhecem. Sim, essa é a doutrina católica. Bem, é omnipotente, criador de todas as coisas. Isto leva-nos ao livro do Gênesis, em que se relata a criação. Então, só uma nota em relação à linguagem do Gênesis. Como se sabe, a linguagem do Gênesis é uma linguagem poética. E durante muito tempo tivemos que ouvir que essa linguagem era uma linguagem primitiva, que se fosse hoje Deus teria que explicar de outro modo, que Deus falava assim, coitadinho, porque o homem naquela altura, culturalmente, estava muito pouco desenvolvido. Nada mais errado, nada mais ridículo. Se Deus hoje nos tivesse que explicar a criação, teria que o fazer também numa linguagem simbólica, numa linguagem metafórica. No século passado, estudou-se muito a questão do pensamento simbólico, do pensamento metafórico. E, para só explicar aqui brevemente alguma conclusão, refiro o livro de Paul Ricoeur sobre a metáfora, onde exatamente ele explica que há algumas metáforas que são utilizadas para se chegar a um conceito. Uma vez que se chega a esse conceito, atira-se fora a escada, nessa expressão maravilhosa de Wittgenstein. Há outros casos em que a metáfora é impossível de ser reduzida a conceito. Não conseguimos. Nesse caso, trata-se de uma metáfora viva. A outra foi morta, atirámo-la fora, quando chegamos ao conceito. Noutros casos, é impossível reduzir a conceito e, portanto, a metáfora permanece viva e essencial para a nossa compreensão. Ora, quanto mais profunda é uma coisa, mais necessidade temos de pensamento simbólico, de pensamento metafórico. Portanto, entendendo assim as coisas,
passamos à afirmação de que Deus é criador de todas as coisas. No Gênesis, começa-se por dizer uma afirmação importantíssima. E Deus disse, faça-se luz, etc, etc. Aqui o importante é ficar por estas palavras iniciais. Deus disse. Deus cria pela palavra. Isso significa que a realidade tem uma inteligibilidade. Significa que ele é o pressuposto fundamental para, por exemplo, haver ciência. A ciência parte de um pressuposto fundamental que nunca pode demonstrar de que toda a realidade tem uma estrutura racional, inteligível. Por isso é que procura. Nós, perante um problema, partimos imediatamente de uma crença de que esse problema tem uma solução inteligível. Ou seja, o próprio exercício da razão científica e qualquer outra parte do pressuposto, que não prova de início, de que tem de haver ali uma solução racional. Ora, Criador de todas as coisas, omnipotente, isto vai pedir, e ao longo da revelação, a revelação é um caminho, e ao longo desse caminho as coisas vão se tornando cada vez mais claras, e vai-se perceber que Deus cria do nada. E isto é fundamental. Ele cria apenas pela sua palavra. Isto implica o quê? Implica a transcendência absoluta de Deus. Se repararmos, estes conceitos depois reclamam-se uns aos outros. Deus é absolutamente transcendente, portanto, quando cria do nada. E reparem, a estes conceitos só se chega muito lentamente. A transcendência de Deus é o primeiro, é o mais claro a que se chega. Não é? Não farás imagens de Deus. Deus não é redutível a nada da sua criação. No livro dos Macabeus, já muito tardiamente, aparece a expressão criador do nada, propriamente dito. Mas isso foi todo um caminho de algo que se vai configurando até nesse acabamento. Não foi assim uma coisa de uma assentada, não é? Segundo aspecto fundamental, Deus viu que tudo era bom. Isto é uma implicação da criação do nada. Geralmente, os mitos de criação partem sempre de um demiurgo, ou seja, há um caos original e o demiurgo o que faz é moldar. Isto significa que tudo tem dois princípios, bem e mal. Ou seja, o demiurgo parte de um caos original ao qual dá uma ordem, chama-se cosmos. E as coisas, quando perecem, regressam a esse caos. Portanto, estes dois princípios estão sempre em luta. No caso do judaísmo e da evolução dessa revelação, com o tempo vai-se chegar à conclusão de que é do nada, porque é apenas criado pela palavra, e então tudo, absolutamente tudo é bom. Mais uma vez, reparamos que todos estes conceitos se reclamam uns aos outros. Uma pergunta fundamental sobre a criação. Por que razão Deus criou? Obviamente, somos cristãos e temos logo a resposta, já nos lábios. Por amor. Calma. Criar por amor levanta os seus problemas. Por alguma razão, Aristóteles dizia que Deus deixa-se amar, mas não ama. Seguindo o seu mestre Platão, tem bem consciência de que o amor é filho da pobreza. Quem ama necessita do outro. Quem ama sabe que o sentido da sua vida não está nele, está noutro. Portanto, é um amor de insuficiência. Obviamente, isto levanta um problema à revelação. Porque se há coisa que se afirma na Bíblia é que Deus cria por amor. É que Deus ama o homem. Obviamente,
mais uma vez, foi preciso muito tempo ao longo da tradição da Igreja, dos pensamentos dos padres da Igreja, para chegar à nitidez da solução e da distinção. Há dois tipos de amor. Amor por insuficiência, é o próprio das Escrituras, e amor de plenitude próprio de Deus. Ama por puro dom, pura dádiva. Sem dúvida alguma, estes dois tipos de amor, de algum modo, já eram vislumbrados pela tradição pagã. Ninguém diz o contrário. A sua radicalidade conceptual só é possível no plano da criação ex nihilo, da criação do nada. E isso foi importantíssimo para a própria distinção e limitação destes conceitos. Se é assim, a pergunta que Leibniz faz, por que o ser e não o nada, o cristão responde, pura graça, puro dom, puro esbanjamento de amor. Efetivamente, não há nada neste mundo que exija a sua própria existência necessariamente. Nada, absolutamente nada. Tudo está pendente deste puro dom, desta pura dádiva. Portanto, não temos aqui a visão que tem o budismo e o gnosticismo de que a própria criação seria uma queda do próprio Deus. Não, é um ato positivo da sua vontade, de amor de plenitude. Portanto, no judaísmo e cristianismo, parte-se desta bondade intrínseca, original e originante das coisas. Vejamos agora a criação do homem. Diz no texto bíblico que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isto é extraordinário. O que se está a dizer com esta afirmação, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, é que a nossa verdadeira identidade está noutro, está em Deus. Portanto, nós temos aqui um conceito de relação que, ao contrário da tradição grega, não é acidental, mas essencial ao ser do homem. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O segredo da sua existência, a sua identidade está em Deus. Mas é uma relação que é consciente e livre. Daí haver tanta importância no cristianismo sobre a categoria de vocação, de chamamento. A relação, se um ser é constituído por relação ao outro, significa que não está fechado em si mesmo, significa que há possibilidade de liberdade. E se há possibilidade de liberdade, a imagem, o paradigma do ser do homem, não é só aquele que vê, a da visão, mas da audição. Qual é que é a diferença? É que na visão nós temos o objeto nu e cru à nossa frente, enquanto na audição pode haver uma dissociação entre o objeto e o que ouvimos. Alguém me chama fora de casa e eu tenho que sair de casa, percorrer esse caminho para chegar até ele. O conceito de vocação é intrínseco ao homem. O ser humano constitui-se como vocação, como chamamento e como chamamento de Deus. Ora, isto faz-nos perceber o que é o conceito de alma. Algumas pessoas falam da alma como se fosse um fantasma que tem dentro delas, mais ou menos entre os pulmões e o coração. Não, alma sou eu mesmo, enquanto capaz de ser livre e inteligente.
Reparem, o mistério da liberdade é o maior mistério que nós temos. A criação da liberdade é o maior milagre de toda a criação. Portanto, trata-se de Deus criar outro enquanto outro e dele próprio se determinar a si mesmo, ser livre. O cosmos pode ser grandioso, pode ser o que quiserem. Não é tão grande como a liberdade humana. Não é impossível. A mesma coisa em relação ao conhecimento. Mas nisso nós estamos já tão enviesados, tão estragados pela muito da filosofia moderna que será difícil dar a conhecer como o conhecimento é misterioso. Apelo só ao facto de não conseguirmos ter nenhum pensamento sem ser pensamento de qualquer coisa. Ou seja, o pensamento só se exerce como um objeto pensado. A sua identidade é dada por aquilo que pensa. Obviamente é estranhíssimo, mas não vamos entrar por aqui. De algum modo, o cristianismo retoma a afirmação homem, conhece-te a ti mesmo, porque sem se conhecer a si mesmo, ele também não tem possibilidades de conhecer a Deus. Ele tem que perceber que tem um dom que é de um âmbito sobrenatural, que é a sua liberdade, que é algo que não pode ser reduzido a um mero mecanismo da natureza. Não dá. Em último termo, na sua fundamentação última, eu não percebo como é possível a liberdade sem Deus. Bem, posto isto, ficamos aqui com uma questão em aberto. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, então temos de saber quem é Deus para saber quem é o homem. Se a minha identidade está em Deus, eu só me conheço a mim mesmo conhecendo a Deus. Portanto, o conjunto destas aulas vai ser também nesse sentido. Quanto mais ficarmos a conhecer de Deus, mais nos conhecemos a nós próprios. Deus é, nessa famosa frase de Santo Agostinho, o mais íntimo do meu íntimo. Isto é fundamental, porque senão, por exemplo, quando falarmos de mandamentos, não se percebe como é que os mandamentos não são uma ordem extrínseca, uma ordem do Senhor ao seu criado, ao seu servo. Mas se partimos da ideia de que o ser humano não é fechado, está aberto a Deus e a sua verdadeira identidade está em Deus, quando Deus nos pede qualquer coisa, obviamente não é uma ordem extrínseca vinda de fora, vem do mais íntimo do meu íntimo. Posto isto, levantamos mais uma pergunta. Como era possível uma criatura finita ser feliz? Obviamente que na limitação, que é condição essencial para haver criação, Deus para criar, cria coisas limitadas e finitas. Não pode criar outro Deus. Isso não. E isso não diminui o seu poder, antes reafirma o seu poder. Deus não pode criar uma coisa que limita ao mesmo tempo o seu poder, isso era ridículo. Mas estava a dizer que o homem só podia ser feliz num mundo limitado com dons que permitissem que algumas coisas que estão encerradas na limitação não acontecessem. Por exemplo, a minha possibilidade de andar é também a possibilidade de cair. A possibilidade de sentir, se for cada vez mais forte, acaba em dor. Se bem que o nosso problema não é tanto da dor. O nosso problema é mais a intensidade da dor. Há dores salutares, também pelo seu grau.
O que nos arrepia na dor é que ela chega a ser incompatível com o decorrer da existência. Obviamente que obstaculiza e torna impossível qualquer ação, qualquer vivência. Ou seja, Deus deu-nos dons, aquilo que os padres da Igreja chamavam dons preternaturais, que permitiam ao homem não sofrer desse modo incompatível com a existência, que impediam o homem de morrer. Não é que o homem estivesse destinado a ficar aqui para sempre, não. Ele podia morrer, mas não do modo como nós vivenciamos a morte. Ou seja, um abandono, um despojamento total de nós próprios, uma insegurança total sobre o nosso destino. Essa morte horrível não acontecia. Ora, estes dons reafirmavam apenas o nosso ser-relação com Deus. Nós só podíamos ser felizes com Deus. E isto é importante ter em conta. O paraíso era um local de felicidade porque Deus estava lá. Qualquer outra coisa não nos basta. Não nos chega. O homem era feliz porque encontrava Deus na brisa da tarde e falava com Ele, dialogava com Ele. Esse diálogo é fundamental a um ser de relação. Mas não pensemos que no paraíso o homem estava à sombra da bananeira enquanto esperava que Deus aparecesse pela brisa da tarde. Não. O homem foi posto no paraíso, no meio de um jardim, para o trabalhar e guardar. Ou seja, a obra da criação foi deixado, de algum modo, também em aberto para que o homem participasse nessa obra. Daí a dignidade do trabalho, daí São José Maria ter lutado tanto para reafirmar esta valorização do trabalho na revelação. É engraçado quando perguntaram a Tolkien porque é que criava, porque é que fazia todos aqueles mundos, e ele dizia que fazia o que Deus, seu Pai, fazia, que continuamente trabalhava, que continuamente criava, e que ele apenas o imitava. Isto é um pensamento genuinamente judaico-cristão. Posto isto, obviamente, lembro também, sem dúvida, o que é consequência do pecado, já faremos, é o ele custar-nos, etc., o suor que causa, já iremos ver tudo isso. Mas, no seu estado original, o trabalho tinha a sua dignidade e não tinha estas consequências nefastas que nós hoje em dia conhecemos. Mas já falaremos disso noutra aula. Assim, de um modo geral, podemos ainda ver aqui duas questões. As pessoas que dizem que esta revelação está muito centrada no homem, nesta pequena formiga, quando o universo é enorme, infinito, e que isso já soa estranho, parece muito antropomórfico. Lembro, em primeiro lugar, aquilo que disse da liberdade. A liberdade é a criação mais espantosa de Deus. Nenhum astro é comparável à grandeza da liberdade. 2. Deus não só criou o homem, criou anjos. Segundo a tradição católica, 9 cores de anjos. Os querubins, os serafins, os tronos, as potestades, etc. Ou seja, nós estamos aqui a falar que há uns quantos seres pessoais, livres e inteligentes, que são criados numa grandeza muitíssimo superior a nós. Mas muitíssimo superior a nós. Entre eles existe, certamente, o demónio. O demónio foi criado bom. Foi um anjo que se revoltou. Também ele foi posto à prova, não sabemos qual foi essa prova, e ele revoltou-se contra Deus.
Mas o demónio foi criado bom, um anjo esplendoroso, que trai a Deus, que se revolta contra Deus. Portanto, só a criação do mundo angélico é qualquer coisa que nós nunca poderemos abarcar e de uma grandeza impressionante. Em segundo lugar, ter em conta aquilo que dissemos no início. Deus é omnipotente. Para algumas pessoas, Deus ser tão grandioso e preocupar-se tanto com uma formiga aqui no meio do cosmos é uma visão antropomórfica. Não pode ser verdade. Foi o cardeal Ratzinger, no livro Introdução ao Cristianismo, que explica muito bem este aspecto. Pensar que Deus, para estar no infinitamente grande e no infinitamente pequeno, tem que estar ali num meio termo, quase como uma balança, isso sim que é antropomórfico. Se Deus é omnipotente, Ele está no infinitamente grande como no infinitamente pequeno. Deus poder ser acessível também na leve e ligeira brisa da tarde é algo que manifesta a onipotência de Deus. Deus está, segundo o que vimos nesta criação, Deus está dentro de mim. É o mais íntimo do meu íntimo. E esse permanecer, esse estar, é uma manifestação da sua inacreditável grandeza. Bem, posto isto, já deve estar a acabar o meu tempo. Termino. Agradeço mais uma vez a paciência em me ouvirem. E pronto, já voltarei com outra aula. A próxima aula será difícil porque será só sobre o pecado original e tentar compreender, nas medidas das nossas possibilidades, aquilo que aconteceu. Se o mundo era tão bom, tão feliz, o que é que aconteceu para estar assim?